Em 1997, o time alemão Borussia Dortmund conquistou pela primeira e única vez até aqui o título da Liga dos Campeões da Europa, ao bater na final a Juventus de Turim, em Munique, e de quebra garantiu vaga para disputar a final intercontinental no Japão diante do Cruzeiro, então campeão da Taça Libertadores, da qual saiu vitorioso. E se você quiser conhecer como foram essas grandes conquistas do Borussia Dortmund, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 8 amigos da Prússia, porque Borussia tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Dortmund é uma cidade da Alemanha, localizada no estado da Renânia do Norte-Westfália, distante 513 km da capital Berlim. A região fez parte no passado do Reino da Prússia, um reino criado em 1701 e que existiu até o final da Primeira Guerra Mundial em 1918 e que ocupava grande parte da Alemanha atual. Curioso é que Borussia é o nome em latim da Prússia. Foi nesta cidade que em 19 de dezembro de 1909 foi fundado o Borussia Dortmund, clube que manda suas partidas no Signal Iduna Park, estádio com capacidade para pouco mais de 81 mil torcedores, sendo o maior de toda a Alemanha. Além da Champions e do Mundial, hoje Copa Intercontinental. De 1997, o Borussia Dortmund também somou outras conquistas, como 8 campeonatos alemães, o último em 2012, 5 Copas da Alemanha, sendo a última em 2021, e uma taça dos clubes vencedores de taças, também chamada de Recopa Europeia, isso em 1966. O Borussia Dortmund de 1997 era comandado pelo treinador Ottmar Hitzfeld, vindo do Grasshopper da Suíça e que encerrou em 2014 como treinador da seleção da Suíça, e tinha à disposição atletas como o goleiro Stefan Klos, vindo da base, e que encerrou em 2007 no Rangers da Escócia, os defensores Martin Kreh, vindo do Bayer Leverkusen da Alemanha e que encerrou em 1998 no próprio Borussia, Matthias Sammer, vindo da italiana Internazionale de Milão e que encerrou em 1998 no próprio Borussia Dortmund, e Jürgen Kohler, vindo da italiana Juventus de Turim e que encerrou no próprio Borussia Dortmund em 2002. Os meias Stefan Reuter, vindo da Juventus de Turim e que encerrou em 2004 no próprio Borussia Dortmund. Paul Lambert, escocês, vindo do Motherwell da Escócia e que encerrou em 2006 no também escocês Livingston. Paulo Souza, português, vindo da Juventus de Turim e que encerrou em 2002 no Espanyol de Barcelona. E Jörg Heinrich, vindo do Freiburg da Alemanha e que encerrou em 2007 no também alemão Chemie Premnitz. E os atacantes Andreas Müller, vindo da Juventus de Turim e que encerrou em 2004 no alemão Eintracht Frankfurt. Stéphane Chapuisat, suíço, vindo do Erdingen 05 da Alemanha e que encerrou em 2006 no Lausanne Sport da Suíça. E Karl-Heinz Riedle, vindo da Lazio da Itália e que encerrou em 2001 no Fulham da Inglaterra. O Borussia estava no grupo B, ao lado dos espanhóis do Atlético de Madrid, do Steaua Bucareste da Romênia e do Widzew Łódź da Polônia. A competição contou com a fase de qualificação, na qual se garantiram na fase de grupos o Fenerbahçe da Turquia, que eliminou o Maccabi Tel Aviv de Israel, o Rangers da Escócia, que passou pelo Alanya Vladikavkaz da Rússia, o Rosenborg da Noruega, que eliminou o Panathinaikos da Grécia, o Göteborg da Suécia, que passou pelo Ferencváros da Hungria, o Widzew Łódź da Polônia, que eliminou o Brøndby da Dinamarca, o Grasshopper da Suíça, que passou pelo Slavia Praga da República Tcheca, o Steaua Bucareste da Romênia, que eliminou o Bruges da Bélgica, e o Rapid Viena da Áustria, que passou pelo ucraniano Dinamo de Kiev. A estreia dos alemães se deu no dia 11 de setembro de 1996, em casa, diante do Widzew Łódź da Polônia, e o Borussia Dortmund venceu pelo placar de 2-1, 2 gols de Heiko Herrlich, vindo do Borussia Mönchengladbach, e que encerrou no próprio Borussia Dortmund em 2004, aos 45 do primeiro tempo e aos 23 do segundo, a favor do time alemão, e de Marek Sitko, aos 39 da etapa final, a favor dos poloneses. Em seguida, jogo no dia 25, no estádio Ghencea, em Bucareste, capital romena, diante do Steaua Bucareste. E mesmo na condição de visitante, o Borussia Dortmund venceu pelo placar de 3-0. Gols de Lars Ricken, vindo da base, e que encerrou em 2008 no próprio Borussia, aos 7, Jörg Heinrich, aos 37, ambos no primeiro tempo, e Stéphane Chapuisat, aos 33 da etapa final. Dia 16 de outubro, e jogo no estádio Vicente Calderón, em Madrid, diante do Atlético de Madrid. E mesmo fora de casa, o time alemão venceu os espanhóis pelo placar de 1-0. Gol de Stefan Reuter aos 6 minutos do segundo tempo.
Pela quarta rodada, jogo no dia 30, em casa, diante do Atlético de Madrid, os espanhóis venceram pelo placar de 2-1. Gols de Heiko Herrlich aos 17, a favor do Borussia Dortmund, e de Roberto Fresnedoso aos 37, e do iugoslavo Milinko Pantic aos 42, a favor do Atlético, todos os gols marcados na etapa final do jogo. Na sequência, jogo no dia 20 de novembro, no estádio Widzewa, na cidade de Lodz, na Polônia, contra o Widzew Lodz, e as duas equipes empataram em 2-2. Dois gols de Jacek Dębinski aos 15 e aos 20 do primeiro tempo, a favor do time polonês, e de Paul Lambert aos 14 do primeiro tempo, e Jürgen Kohler aos 20 da etapa final, a favor do time alemão. A última rodada foi realizada no dia 4 de dezembro, com jogo em casa, diante do Steaua Bucareste, e o Borussia Dortmund venceu pelo placar de 5-3. Dois gols de Stéphane Chapuisat aos 13 e aos 22 do primeiro tempo, um de René Tretschok, vindo do Tênis Berlim, e que encerrou em 2007 no Babelsberg, também da Alemanha, aos 43 da primeira etapa, um de Karl-Heinz Riedle, aos 18 do segundo tempo, e um de Michael Zorc, vindo da base, e que encerrou em 1998 no próprio Borussia, aos 20 também da etapa final, a favor do time alemão, enquanto que para o time romeno marcaram Adrian Ili, aos 17 do primeiro tempo, Marius Baciu, aos 7, e Aurel Kalin, aos 34, ambos no segundo tempo. O Borussia Dortmund garantiu a classificação ao encerrar o Grupo B na vice-liderança com 13 pontos, a mesma pontuação do líder Atlético de Madrid, deixando de fora o Widzew Lodz da Polônia, terceiro com 4, e o Steaua Bucareste da Romênia, quarto com 4. Nos outros grupos, começando pelo A, quem garantiram suas vagas foram o Auxerre da França, primeiro com 12 pontos, e o Ajax da Holanda, segundo com 12, deixando pelo caminho o Grasshopper da Suíça, terceiro com 9, e o Rangers da Escócia, quarto com 3. No grupo C, se classificaram a Juventus da Itália, primeiro com 16 pontos, e o Manchester United da Inglaterra, segundo com 9. Foram eliminados o Fenerbahçe da Turquia, terceiro com 7, e o Rapid Viena da Áustria, quarto com apenas 2. Por fim, pelo grupo D avançaram o Porto de Portugal, primeiro com 16, e o Rosenborg da Noruega, segundo com 9. Ficaram pelo caminho o Milan da Itália, terceiro com 7, e o Göteborg da Suécia, quarto com 3. O adversário nas quartas de finais seriam os franceses do Auxerre, e o primeiro jogo aconteceu em Dortmund, no dia 5 de março de 1997, e os alemães venceram pelo placar de 3-1, gols de Karl-Heinz Riedle aos 12 do primeiro tempo, René Schneider, vindo do Hansa Rostock da Alemanha, e que encerrou no também alemão SV Warnemünde em 2007, aos 9, e Andreas Müller aos 38, ambos na etapa final, a favor do Borussia, e de Sabrina Mouchi aos 30 do segundo tempo, a favor do Auxerre. A volta foi realizada no dia 19 de março, na cidade francesa de Auxerre, no estádio La Baie des Champs, e o Borussia Dortmund garantiu a classificação ao, mesmo fora de casa, bater o Auxerre pelo placar de 1-0, gol de Lars Ricken aos 16 minutos do segundo tempo. Quem também se garantiram foram a Juventus de Turim, que eliminou o Rosenborg da Noruega com empate em 1-1 na Noruega e vitória por 2-0 na Itália, o Ajax da Holanda, que passou pelo Atlético de Madrid com empate em 1-1 em Amsterdã e vitória por 3-2 na Espanha, e o Manchester United, que eliminou o Porto com vitória de 4-0 na Inglaterra e empate em 0-0 em Portugal. O próximo oponente seria o Manchester United da Inglaterra, e o jogo de ida será no dia 9 de abril de 1997 em Dortmund, no Signal Iduna Park, e o Borussia venceu pelo placar de 1-0, gol de René Tretschok aos 31 da etapa final. A volta foi jogada no dia 23, em Manchester, no estádio Old Trafford, e mesmo fora de casa, o Borussia Dortmund bateu o United pelo placar de 1-0, gol de Lars Ricken aos 8 minutos, ainda no primeiro tempo. Quem também se garantiu na grande final foi a Juventus de Turim, que eliminou o Ajax com 2 vitórias, 2-1 em Amsterdã e 4-1 na Itália. A grande final teve como palco o Estádio Olímpico de Munique, na Alemanha, e foi realizada no dia 28 de maio de 1997, e o Borussia Dortmund venceu a Juventus de Turim pelo placar de 3-1. 2 gols de Karl-Heinz Riedle aos 29 e aos 34 minutos do primeiro tempo, e um de Lars Ricken aos 26 do segundo, a favor do time alemão, enquanto que Alessandro Del Piero, aos 19 da etapa final, adotou o único gol da Juventus, resultado que garantiu ao Borussia Dortmund o título da Liga dos Campeões da Europa da temporada 96-97. O Borussia Dortmund foi campeão com Klose no gol, Kreh, Sammer e Kohler na defesa, Reuter, Lambert, Paulo Sousa e Heinrich no meio-campo, Müller, Chapuisat e Riedle no ataque.
da Champions garantiu o Borussia Dortmund na decisão do que antigamente era conhecido como Mundial de Clubes, mas hoje recebe a alcunha de Copa Intercontinental, afinal não contava com os campeões da África, da Ásia, da Oceania e da CONCACAF como hoje. O adversário dos alemães seria o Cruzeiro, que havia sido campeão da Taça Libertadores da América após vencer o Sporting Cristal do Peru. O jogo entre os dois aconteceu no dia 2 de dezembro de 1997 no Estádio Nacional de Tóquio, capital japonesa, e o Borussia Dortmund vinha com um time modificado em relação ao time titular que havia batido a Juventus na final da Champions, começando pelo treinador, que já era o italiano Nevio Scala, e novidades como o trio de defesa, formado pelo brasileiro Júlio César, pelo austríaco Wolfgang Feissinger e pelo alemão Stefan Freund. O Borussia venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-0, gols de Michael Zorc aos 35 do primeiro tempo e Jörg Heinrich aos 39 da etapa final, garantindo o título mundial da época para o time alemão. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!